Fala galera, tudo bem? João Reis por aqui, professor, engenheiro, pesquisador e alguém que sempre teve muita dificuldade com estudar. Você tem preguiça de estudar? Ou você percebeu que você estuda muito ao longo do semestre, ao longo dos bimestres, e a hora que chega na hora da prova não se lembra de nada daquilo que você estudou? Tenho uma dica para vocês, e a dica que eu tenho é espetacular. É essa uma aqui, ó. Brincadeiras à parte, é muito comum nós vemos alunos, e nesse meu período de docente eu percebi isso, é comum nós vemos pessoas que estudam horas a fio e chega na hora de ver se aquele conhecimento realmente teve eficácia, ela aprendeu aquele conhecimento e a pessoa não lembra de nada. E aí eu vou dizer uma coisa para você. É porque você estuda da maneira errada. E já vou te dar um spoiler aqui, tá? Estuda pouco. O quê? Estudar pouco? Antes de eu explicar o porquê que eu estou dando essa dica de estudar pouco, eu já vejo muita gente, e muitos professores, esse cara tá louco. Eu preciso explicar um pouquinho sobre o que significa e como funciona um pouco do nosso cérebro. Dentro do nosso sistema límbico, dentre ali todos os campos, entre o sistema ali, amígdala, hipotálamo, tálamo, nós encontramos um campo que se chama hipocampo. O hipocampo ele é responsável pelas memórias de curto prazo, ou seja, ele recebe a informação, ele processa aquela informação, mas logo aquela informação ela acaba se perdendo. Ora, quantas vezes você decorou algum número ou você leu alguma coisa e simplesmente minutos depois você se esqueceu de tudo que você leu ou daquele número que alguém te falou? Justamente porque a memória de curto prazo ela é curta e volátil. Então o cérebro, com o passar do dia, ele vai decidindo quais informações ele acaba mantendo. Isso se agrava muito mais quando você dorme. Quando você dorme, a grande maioria daquilo que está na sua memória de curto prazo, o cérebro simplesmente joga fora. Se o cérebro julgar que aquelas informações elas não são importantes, ela vai ser jogada fora. Envolvendo toda essa camada ali no nosso sistema límbico, nós temos o córtex cerebral. O córtex cerebral ele é responsável pela nossa memória de longo prazo, nossa memória que nunca nós vamos esquecer. Sabe aquela situação da primeira lembrança que você tem? Pois é, ela está gravada diretamente no seu córtex. Para facilitar um pouquinho para vocês, a gente pode fazer a comparação direta que a nossa memória de curto prazo é a mesma coisa que a memória RAM de um computador. Quando você digita a letra E no seu Microsoft Word, ele digita um código binário e é gravado na memória RAM do computador na hora do processamento. Mas se você desligar aquele computador ou faltar energia, aquela informação que você digitou, ela simplesmente se apaga, a não ser que você clique no botão salvar. Quando você salva dentro de um computador um arquivo, aquele arquivo ele é gerado uma cópia automaticamente e ela é mandada diretamente para o HD do computador. Aí aquela informação pode desligar, o computador pode desligar, a energia pode acabar, que quando ligar novamente o computador, aquela informação que você salvou, ela vai ficar lá. Ou seja, a nossa memória RAM pode ser comparada à nossa memória de curto prazo e a memória de HD do hard disk pode ser comparada diretamente com a nossa memória de longo prazo. E aí está o grande truque: aprender a salvar as informações. João, mas como eu faço isso? Como eu faço esse controle de salvamento? Aí é que tá. Quem decide isso é o seu cérebro. No momento em que você deita para dormir, nós temos o sono pesado e o nosso sono um pouco mais leve. Quando você está no seu sono mais leve, o seu cérebro está sonhando e as ondas cerebrais e impulsos elétricos estão a 1000. Quando você entra em sono profundo, as ondas cerebrais elas diminuem e é nesse momento em que o cérebro começa a decidir o que ele joga fora e o que ele salva na memória de longo prazo. João, mas como então a gente consegue salvar? E para isso nós vamos utilizar uma palavrinha, um termo que é talvez desconhecido e que é a minha dissertação de mestrado, que se chama metacognição. Metacognição. Metacognição.
Metacognição é o ato de você atuar ativamente dentro da sua aprendizagem. Você detectar aquilo que você tem mais dificuldade e agir com estratégias para poder suprir aquela sua falta ou aquele seu gap de aprendizagem. Ou seja, o simples fato de você já entender aonde você tem que atuar, o seu cérebro já começa a perceber quais informações ele precisa salvar. Outra coisa interessante que nós temos que colocar na nossa cabeça é sempre, ao receber uma informação nova, olhar para aquela informação com curiosidade e interesse. Porque a carga emocional, segundo Kolbe, um autor de educação de lá de 1984, a carga emocional com que nós recebemos uma informação, ela determina se a gente vai reter e desenvolver aquela informação mais efetivamente. A emoção é muito importante na hora de nós retermos uma informação. Você lembra de uma notícia triste ou uma notícia que te deixou muito alegre há muitos anos atrás? Ou se você já perdeu algum ente querido, quando você fala nessa pessoa, você consegue sentir exatamente a mesma coisa que você sentiu na época? Exatamente. Alguns teóricos dizem que, na verdade, as lembranças que nós temos não são as lembranças efetivas, mas sim como nós nos sentimos na hora que nós as recebemos. Então a primeira dica é, quando receber a informação, seja curioso, seja interessado e veja naquela informação uma chance de você aprender. Segunda dica, pegue a sua disciplina que você está cursando, veja as atividades que ela tem, as necessidades que ela precisa e estipule metas para você. Crie uma planilha de estudo onde você vai dia após dia, desenvolver as atividades, colocar as atividades em dia para você atuar diretamente sobre aquela disciplina, sobre aquela aprendizagem. Agora vem aquela dica, estude pouco. Mas todo dia. Como eu já falei para vocês, quando nós nos deitamos para dormir, o nosso cérebro pega as informações que estão na memória de curto prazo e joga grande parte dela fora, a não ser aquilo que ele acha ou que ele julga interessante. E como ele faz isso? Quando nós damos a nossa atenção emocional àquilo, que aquilo é importante, o nosso cérebro começa a pegar essa informação e jogar para a memória de longo prazo. A dica é, estude pouco, 40, 50 minutos de início, descansa um pouquinho, se quiser voltar a estudar mais um pouquinho também pode, 40 minutinhos, antes que se passe uma noite de sono. Chegou da faculdade? Estuda 40 minutos, reveja o que o professor deu em sala de aula. Porque quando você dorme, aquela informação é muito possivelmente descartada. E matérias que exigem cálculo, matemática ou qualquer tipo que tenha números, chegue na sua casa, refaça o que o professor deu em sala de aula, refaça os exercícios que ele deu. Se forem disciplinas ou matérias mais teóricas que exigem um pouco mais de leitura de texto, faça resumos escritos à mão. Depois do término você pode até jogar aquele resumo fora, mas o importante não é o que está escrito, mas a importância que o seu cérebro está dando a informação e consequentemente aquilo vai ser transferido para a sua memória de longo prazo. Ao final do ciclo, no seu ciclo de aprendizagem, reflita sobre o que você aprendeu. Dar aulas falando sozinho ajuda muito. Galera, espero que isso tenha ajudado vocês. É uma pequena dica da minha dissertação que eu estou estudando sobre isso, estou verificando, já fiz isso, atuo sobre isso, em que é você estruturar o seu tempo de estudo com pequenas metas diárias, faz com que as informações sejam acumuladas de uma maneira mais efetiva no seu cérebro. Beleza? Estude hoje, estude amanhã, estude um pouquinho depois, mas não deixe passar uma noite de sono. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tá aí mais um vídeo do nosso quadro. Falou, abraço!